Imagine que você está pescando numa noite tranquila e o som do rio é a única coisa que você ouve. De repente, um zumbido insuportável elétrico corta o som e a luz azul, fria e metálica, surge do nada. Você tenta correr e o seu corpo não responde. Você fica paralisado. E o que você vê em sua direção não são homenzinhos cinzas, que o cinema nos mostrou. São criaturas de 1,5 metro, como pele rugosa como cascas de árvore, sem pescoços e com garras de pinça, que perfuram sua pele como se fosse um pedaço de carne em um laboratório. E o que eu vou te revelar hoje não é ficção científica. Realmente aconteceu. No Mississippi, próximo a Louisiana, em 1973, Charles Hickson e o jovem Calvin Parker, de 19 anos, viveram dentro daquela nave extremamente brutais, que a polícia achou que os dois estavam tendo um surto psicótico. De um olho mecânico que escaneava seus pensamentos, a exames biológicos feitos por seres que emitiam sons de estática de rádio. Eu sou Pablo Lima e você está no canal Chave do Mistério. Se você tem coragem de saber o que aconteceu naquela sala branca e sem sombras, você precisa assistir esse vídeo até o final. Mas antes, se inscreve no meu canal, curte, comenta, deixa o seu like, isso é muito importante para o canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. 3 criaturas flutuavam para fora da nave. E aqui está a primeira chave. Eles não eram os populares Greys. Eles tinham cerca de 1,50 metro de altura, mas não possuíam pescoço. A pele era descrita como cinzenta, dura, mas extremamente rugosa, como se fosse pele de elefante ou uma casca de árvore. No lugar de orelhas ou nariz, eles tinham protuberâncias cônicas como chifres. A boca era como se fosse uma fenda bem pequena e sem lábios. O mais bizarro eram suas mãos. Eles possuíam garras como se fossem pinças, como se fossem caranguejos. Eles não andavam, eles flutuavam sobre o chão. Emitiam um som metálico. Os seres se aproximavam próximo aos 2 pescadores, quando Charles Hickson sentiu as pinças de metal frio perfurando seu braço. No momento do toque, uma sensação de dormência absoluta percorreu seu corpo. Ele descreveu como se sua alma tivesse sido desconectada de todo o seu músculo. Ele não conseguia gritar, ele não conseguia piscar. As criaturas o levantaram no chão com uma facilidade assustadora, como se ele não pesasse nada. Já Calvin Parker desmaiou com o mais puro terror e medo. Porém, Hickson permaneceu consciente todo o tempo, e ele foi levado para dentro da luz azul. A transição entre o ar úmido do rio e o interior da nave foi marcada por uma mudança drástica de temperatura, e eles estavam prestes a serem examinados por criaturas que desconheciam a dor humana. Lá dentro, Hickson foi colocado em uma sala que não tinha ângulos retos. As paredes pareciam ser feitas por uma substância que emitia luz própria, e um branco perolado que não emitia sombras. Ele ficou flutuando, suspenso por uma força desconhecida no meio da sala. Foi então que apareceu o olho. Não era das criaturas, mas como um dispositivo redondo do tamanho de um prato. Esse objeto começou a orbitar Hickson. O olho passava por cada centímetro da sua pele, parando por longos segundos pelos seus olhos e garganta. Hickson sentia que aquela máquina não estava apenas olhando a superfície do seu corpo, mas lendo seus pensamentos e mapeando seu sistema nervoso. Enquanto o olho mecânico escaneava, as criaturas rugosas observavam. Hick descreveu que as criaturas emitiam sons entre si que pareciam cliques eletrônicos e estática de rádio. Uma das criaturas se aproximou com um instrumento fino e pontiagudo. Ele sentiu uma pressão forte na base do crânio. Não era uma agulha de metal, mas algo que parecia uma vibração intensa. Eles estavam coletando amostras. Hickson tentou mover os lábios para pedir ajuda, mas percebeu que sua mente estava presa em um loop. Ele via imagens da sua família e da sua infância passando como se fosse filme, acelerado diante dos seus olhos. Os seres estavam extraindo informações biológicas de forma brutal e eficiente. Enquanto Hickson era a fonte de análise principal, o jovem Calvin Parker estava em outra seção da nave. Anos depois, através de hipnose regressiva, Parker revelou detalhes ainda mais sombrios. Ele descreveu alguma figura feminina ou algo que imitava a forma feminina, se aproximou dele e era diferente dos seres rugosos. Tinha dedos longos e finos que pareciam ter uma curiosidade quase biológica sobre ele. Parker sentiu a agulha sendo inserida em seu braço
e outra em sua virilha. O som do ambiente da nave era um coro de frequências altas que causavam uma dor de cabeça insuportável. Eles foram tratados como espécimes em um laboratório. Sem qualquer empatia, era ciência pura, fria e extraterrestre. Tão rápido quanto começou, o pesadelo terminou. Hickson e Parker foram devolvidos à margem do rio. Hickson descreveu que sentiu seus pés tocaram a lama, e logo que tocou a lama, o controle dos seus músculos responderam. Ele olhou para trás e viu o objeto sumindo em uma velocidade impossível. Calvin Parker estava em posição fetal e em estado de choque, chorando e rezando. O silêncio do rio voltou, mas para aqueles dois homens, a vida nunca mais seria a mesma. O cheiro de ozônio ainda estava impregnado em suas roupas. Eles foram para casa e sabiam que precisavam de ajuda, mesmo que ninguém acreditasse neles. Eles foram para a delegacia do condado de Jackson. O xerife Fred Diamond achou que era uma brincadeira de mau gosto e que eles estavam bêbados. Mas Hickson e Parker estavam apavorados demais para estarem mentindo. O xerife então fez um teste de mestre. Ele deixou os dois em uma sala sozinhos, com um gravador escondido, esperando que eles rissem ou contassem algo que seria uma mentira. Mas não foi isso que aconteceu. E o que o gravador captou foi de arrepiar. Calvin Parker dizia: "Charlie, eu não consigo parar de tremer. O que eram aquelas coisas? Eles vão voltar para nós." E a voz era de puro pânico. O xerife Diamond saiu daquela sala vencido. Algo terrível e real teria acontecido com aqueles dois homens, nas margens do rio Pascagoula. Hickson insistiu para fazer o teste de polígrafo, detector de mentiras, e ele passou com louvor. Anos depois, Calvin Parker passou por outros processos mais modernos. Além disso, foram encontrados altos níveis de radiação no local onde a nave pairou, marcas estranhas no asfalto próximo. Mas a maior prova foi a saúde deles. Hickson desenvolveu problemas oculares e Parker teve um colapso nervoso que durou anos. As criaturas rugosas e com mãos de pinça não deixaram apenas marcas físicas, deixaram também cicatrizes na alma. Eles acabaram descrevendo os seres como máquinas biológicas, que pareciam estar numa missão de catalogação de vida na Terra. Eles não vieram em paz, também não vieram em guerra. Eles vieram para observar. O caso Pascagoula permanece um dos casos ufológicos com pilares mais fortes da ufologia, porque as testemunhas nunca mudaram uma vírgula em sua versão da história, até o dia de suas mortes. Hickson dizia que a pior parte não foi a abdução, mas saber que somos tão vulneráveis a uma tecnologia que nem conseguimos descrever. Se seres com mãos de pinça e pele de elefante podem descer em um rio no Mississippi e sequestrar cidadãos em plena luz do dia das nossas fronteiras planetárias? Eu sou Pablo Lima e esse foi o dossiê de Pascagoula. Se esse relato mexeu com você, deixe um comentário com a palavra pinça. Vamos mostrar para o algoritmo que a verdade não pode ser oculta e nem ser ignorada. Eu vou ficando por aqui, a chave está com você e até o próximo vídeo.